Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje, sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Ajuntem tesouros no céu. O texto que serviu como base para o nosso estudo, Marcos capítulo 8, versos 36 e 37. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Nessa semana tivemos a oportunidade de entender que o Senhor Deus, Ele nos incentiva a não ajuntarmos tesouros aqui nessa terra ou não colocarmos o nosso coração nas coisas desse mundo. Porque o próprio Cristo mencionou que aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Ou seja, as coisas que são importantes para a gente vão determinar aonde passaremos a nossa eternidade. Quando olhamos para a história de Abrão, como o nosso guia de estudos vem mencionando hoje, percebemos que Abrão ele honrou a Deus o Senhor, quando Deus demonstrou que possuía planos para ele, mas que esses planos não eram que ele permanecesse dentro da terra de Canaã, ou dentro da terra de Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia, mas era em Canaã, deixando para trás o conforto de uma cidade grande, deixando para trás o conforto que as riquezas lhe traziam, porque ele era um homem importante dentro daquela cidade. Ele deixou tudo para trás e saiu sem saber para onde ia, porque enquanto ele caminhava com Deus, crescia no relacionamento com o Senhor, e Deus ia lhe revelando o passo seguinte dentro dessa relação. Não é à toa que ele é chamado de o pai da fé. No nosso guia de estudos hoje encontramos dois textos que acabam de Ellen White, que nos ajudam a entender um pouco da história dele. O primeiro texto é do livro Patriarcas e Profetas, na página 135, que diz assim: o Senhor o chamara para deixar seus compatriotas idólatras, com a promessa de dar-lhe a terra de Canaã para sempre. No entanto, nem ele, nem seu filho, nem o filho do seu filho o recebeu. Quando Abrão quis um lugar para sepultar seus mortos, teve que comprá-lo dos cananeus. Sua única posse na terra da promessa foi aquele túmulo cavado na pedra, na caverna de Macpela. Parece que o propósito de Deus, o Senhor, na história de Abrão, não havia se cumprido. Quando sua amada esposa Sara havia falecido, ele precisava de um lugar para sepultar os seus mortos, e ele teve que comprar um campo. Às vezes, parece que o tempo de Deus é um pouco esquisito, um pouco diferente do nosso. A menos que vivamos pela fé uma experiência com Deus, nós vamos achar que Deus se esqueceu de nós, que o propósito dele acabou perdendo o prazo de validade. Um outro texto, que é do livro Patriarcas e Profetas, na página 206, nos ajuda a entender o que se passava no coração de Abrão. O texto diz assim: às vezes somos tentados a ir em direção à riqueza e ao lazer. É preciso fé para praticar a gratificação adiada. O majestoso palácio do faraó e o trono foram apresentados como uma forma de sedução a Moisés. Mas ele sabia que era nas formas e costumes das cortes que estavam entronados os prazeres pecaminosos que fazem o povo esquecer de Deus. Ele olhava para além do lindo palácio, para além da coroa, podendo ver as mais altas honras que os santos do Altíssimo receberão em um reino incontaminado pelo pecado. Pela fé, ele viu uma coroa incorruptível que o Rei do Céu colocará na cabeça do vencedor. Essa fé levou Moisés a se desviar dos nobres da terra e unir-se à nação humilde, pobre e desprezada, que havia preferido obedecer a Deus em lugar de servir ao pecado. A história de Moisés é exatamente a mesma história de Abrão. Abrão é descrito lá em Hebreus capítulo 11 como alguém que peregrinou por essa vida, mas cujos olhos estavam firmados na cidade cujo arquiteto e edificador é o Senhor. Abrão, é claro que queria alcançar também as bênçãos de Deus para essa vida, mas o que mais lhe era custoso era a recompensa eterna. A mesma coisa se passava em relação a Moisés. Tendo nascido dentro de um contexto de riquezas, tendo um projeto feito pelo próprio faraó de fazer dele o próximo faraó do Egito, mas ele escolheu viver pela fé o plano de Deus, como uma nação humilde, uma nação de escravos, entendendo que o Senhor Deus tinha algo muito superior para ele do que os palácios do Egito. Quando entendemos as coisas nessa perspectiva, somos capazes de viver pela fé, de dar passos que talvez não seríamos capazes de dar
se não entendêssemos o propósito do Senhor. Depois de estudar tudo que estudamos durante essa semana, eu não poderia fazer outra coisa a não ser dizer a você: viva pela fé. Entenda que Deus tem um propósito para a sua vida e decida viver esse propósito. Erga os seus olhos para a cidade cujo arquiteto e edificador é o Senhor Deus. E mesmo que as circunstâncias pareçam não ser tão favoráveis, confie no Senhor. E Ele abrirá as portas do seu coração. Eu queria orar junto com você. Obrigado, Pai, por Tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor tem planos para nós. Queremos viver os princípios do Reino de Deus. Ajuda-nos a passar por essa experiência, pois em nome de Jesus que oramos. Amém.